Retrieval Augmented Generation, RAG. Fala pessoal, estamos de volta com o nosso conteúdo sobre IA e dados, dados tabulares, e a gente hoje vai conhecer a primeira versão do nosso chatbot em nosso ambiente, ok? Aqui está o nosso requisito básico para acompanhar o conteúdo com o máximo de proveito. Nós temos aqui o nosso disclaimer, né? E aqui a nossa solução. Vamos hoje apresentar e falar, né, sobre este fluxo de RAG, aonde o usuário basicamente ele faz uma pergunta em linguagem natural, o Mistral converte essa pergunta em SQL, o Spark executa essa query na nossa tabela e devolve ao Mistral novamente o resultado da query, aonde o Mistral vai receber esse resultado e gerar ali uma resposta natural em linguagem natural no contexto da pergunta inicial, ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos fechar aqui algumas coisas, né? O meu computador ele vai ficar agora um pouco mais lento, porque eu estou executando muita coisa aqui em Docker e estou gravando ao mesmo tempo, mas normalmente o desempenho aqui do Mistral é um pouco melhor quando eu não estou com esse tanto de ferramenta aberta, tá? Então, para a gente iniciar, se você está chegando agora nesse vídeo, então a gente está rodando todos esses aplicativos no ambiente, né? Aqui num Data Lake House que a gente desenvolveu. Essa é a arquitetura dele, está aqui no meu GitHub, tá? Eu vou deixar todos os links na descrição. Então aqui eu tenho esse ambiente, né? Deixa eu trazer ele aqui para vocês. É esse ambiente, tá? Ele já está rodando, então a gente já levantou aqui o ambiente, o necessário para executar. Então eu estou com ele aqui, ó, carregado, funcionando normalmente. Outro detalhe, pessoal, aqui, né, esse é o nosso ambiente. Um detalhe interessante é que o Mistral e o Olhama, eles estão rodando em Docker, mas eles estão reaproveitando essa rede. Então é importante que todos os containers estejam na mesma rede, para você poder fazer a integração ali com Spark, ok? Então esse é o primeiro ponto. Deixa eu minimizar isso aqui. Sobre o Mistral e o Llama, eu deixei ali, né, um repositório do GitHub com a documentação e todas as informações necessárias. Então a gente vai subir ele aqui, o container do Olhama, com base na documentação. Então, basicamente, você vai acessar esse GitHub, vai fazer um clone, vai acessar a pasta e vai rodar esse comando para levantar aqui o seu Docker, né? O seu container, na verdade. Então a gente iniciou ele aqui, beleza, tá rodando, né? No meu caso foi muito rápido, porque o Mistral já está instalado, tá? No seu caso, creio que você vai aguardar alguns minutos, isso depende da velocidade da sua internet, tá? Então vamos olhar aqui o log do container. Então a gente está vendo aqui, então observem que o Mistral foi instalado, né? Então, como eu já tenho instalado, eu já criei aqui uma pasta para persistir os dados do Mistral, ele não vai baixar toda vez que o container for inicializado. E observem também que ele está reutilizando a rede do ambiente que eu já levantei. Então, ele está aqui, uma rede externa, ok? Pois bem, então aqui, né, 4 GB de dados é o tamanho do Mistral. Então, ele vai rodar muito bem em computadores aí medianos, né? Lembrando que o meu setup aqui é antiguinho, tem mais de 10 anos, né? Então, a gente vê aqui o tanto de memória disponível aqui no meu notebook, tá? Então, para sair, dá um Ctrl C, assim como a gente vê aqui na documentação. Ok, pessoal. E agora como que eu vejo se o Mistral já está instalado? Então você pode vir aqui pelo comando, né, do terminal. Então você recebe ali os parâmetros dele. Ou você pode vir aqui pelo navegador, certo? Então aqui no navegador
você tem as informações de que o Mistral foi instalado e as suas versões, tá? Beleza, pessoal? Então vamos aqui. Esse ambiente, ele vai abrir na sua tela, se acessando aqui o endpoint do ambiente, você vai ver certinho essas pastas. Então, o nosso projeto ele está aqui dentro, né? Projects, Bus, e aqui eu já deixei uma documentação para você se guiar aí, tá? Basicamente, tudo que você precisa está aqui e também no vídeo anterior. Então, aqui a gente tem as referências da nossa fonte de dados. Aqui a gente tem as ferramentas que a gente está usando. Então, a gente vai dar uma olhada aqui conforme for precisando, tá? Mas eu vou tentar explicar o máximo aqui nesse vídeo. Ok, pessoal? Então, nessa pasta estão os nossos chatbots. Então, a gente tem o V1 e o V2. Então, hoje vamos falar do V1, né? Então, só frisando que vai demorar um pouco, porque eu estou com muita aplicação aberta aqui no computador, tá? Então, vamos carregar aqui a nossa aplicação do chat V1. Deixa eu abrir aqui o nosso setup. Então, eu vou chamar o HTOP aqui para a gente ver, basicamente. Vou tirar esse errinho aqui, essa mensagem. Então, aqui a gente tem 7 processadores lógicos, 16 GB de memória RAM, então, tem 3 em uso e tem 3 GB de memória de troca. Então, aqui no HTOP eu vou colocar para ele aparecer o percentual da memória do processamento. Então tá aqui. Então vejam que tá tranquilo, normal, tudo rodando, beleza? Aqui as nossas bibliotecas, no meu caso já estão todas instaladas, tá? Mas eu fiz bastante teste, então são só essas aqui mesmo. Se você tiver algum problema aí, você deixe nos comentários que a gente vai tentar ajudar, ok, pessoal? Aqui vou comentar, limpar aqui. Então vamos carregar as nossas bibliotecas, né, uma vez que elas já estão instaladas. Aqui, pessoal, são as nossas tabelas, né? Essas duas são as nossas tabelas que a gente já baixou os dados, tratou os dados no vídeo anterior. Então a gente vai dar uma olhada nele aqui, ó. A gente vai trabalhar hoje somente com a tabela Silver, tá? Então vamos aguardar os dados carregarem aí. E enquanto isso, aqui embaixo eu estou criando aqui um DF. Eu peguei uma amostra de dados aqui da nossa tabela Silver, né, de 10 linhas para ir mais rápido, né? Porque o meu computadorzinho aqui, coitado, o bichinho tá gritando aqui com esse tanto de ferramenta aberta. Então aqui os nossos dados, tá? Eu vou já fazer o seguinte, eu vou tirar um print disso aqui para ficar melhor aí para gente, né? Esse aqui não, do próximo. Então aqui eu vou criar o nosso DF, né? Vamos ver o nosso DF aqui, os dados, esse aqui sim. Agora eu tiro o nosso print, vamos tirar o nosso print aqui para a gente usar de referência, tá? Então eu vou deixar esse print aqui embaixo, pessoal. Então, eu vou criar uma view, é importante, né? Eu vou criar uma view com essas 10 linhas aqui para ficar mais fácil, tá? Mais prático. Então, da gente simular tudo aqui que a gente precisa. Criei a nossa view. Aqui as nossas funções auxiliares, o que a gente tem aqui? A gente tem uma função onde ela vai descrever, né, ela vai receber ali o DF e a nossa tabela, o nome da nossa tabela, que no caso é uma view, tá? No próximo modelo a gente vai trabalhar com a tabela propriamente dita, tá? Mas aqui é só para deixar tudo um pouco mais rápido, tá, pessoal? A gente vai basicamente com essa função construir, vai coletar ali os metadados da nossa tabela, porque a gente precisa entregar isso para o Mistral para ele poder gerar a nossa query, ok? Então a gente vai entregar uma string formatada ali, bonitinha, com o nome da tabela e as nossas colunas, ok? Essa função aqui, ela basicamente ela vai limpar
o resultado que o Mistral vai trazer para a gente. Ou seja, a gente tem ali dois prompts, onde um vai ser um especialista em SQL, vai gerar o nosso SQL. Esse SQL gerado, ele vai vir ali no formato Markdown. Então, essa função aqui, ela está tirando os caracteres de formatação do Markdown, ok? Basicamente é isso. Então, aqui é o nosso ambiente, tá? Então, conforme falamos no último vídeo, são as funções de configurações do nosso vídeo, do nosso ambiente, perdão. Então, aqui eu estou chamando o meu arquivo env, né? Eu estou carregando, e aqui eu estou coletando apenas o endpoint da minha API do Olhama. Então, aqui é uma informação um pouco importante, tá? Deixa eu voltar de novo aqui o Olhama. Então, pessoal, aqui, né, eu pedi uma ajuda para o chat GPT, mas ele não quis me ajudar, então eu tive que ir na moda antiga, né? Vasculhar GitHub, vasculhar Stack Overflow, até acertar a mão. Basicamente, essa conexão aqui eu não consegui fazer, né? Deixa eu puxar aqui com esse endereço. Então, o endereço do Olhama é esse aqui, localhost, e a porta 11434. Então, esse é o default, né? Eu não consegui fazer isso, tá? Por algum motivo não funciona. Eu não fui buscar, mas eu entendi que esse endpoint, né? Eu coloquei ela dentro dessa variável aqui, no meu arquivo de chaves do ambiente, tá? No meu arquivo de variáveis de ambiente. Então, basicamente, se você tentar por isso aqui, você não vai conseguir, vai dar erro, tá? E aí, as únicas duas formas que eu consegui foi via ou o IP direto do container, que no caso, no meu ambiente, é esse aqui, ó, 172.18.02, tá? Então, se você colocar na sua variável de ambiente, no seu endpoint, vai funcionar. No meu caso, funcionou certinho. Ou se você pegar o nome do serviço ali do container, né? E apontar para ele passando a porta. Então, ele vai fazer a integração certinha, tá, pessoal? Então, essas foram as únicas duas formas que eu encontrei aí olhando o fórum aí de discussão ali dos issues do GitHub, certo? Então é importante essa dica, tá? Então é importante que estejam tudo na mesma rede, certo? Os dois, o Data Lake House que você vai subir tem que estar na mesma rede do Olhama, né? E vice-versa. Então é importante essa informação. Agora voltando aqui, vamos carregar o nosso LLM. Então é importante. Então a gente está passando aqui o nome do modelo que a gente viu, certo? Ali nas nossas configurações, quando a gente foi verificar se estava tudo certo instalado. Então eu estou passando a URL, o endpoint do Olhama, tá? Então é isso aqui que ele vai receber. E aqui eu estou passando a temperatura. Então, conforme a gente já sabe, a temperatura deixa o modelo alta, né? Acima de 5, 6, ele vai deixar ali o modelo mais criativo, o cara vai ficar falastrão e tal. E para dados factuais, né, para cálculos e tal, deixa a temperatura baixa. Foi isso que eu encontrei aí nos fóruns, né, nas conversações, tá? Tem bastante configurações aqui, pessoal. Eu não vou trazer aqui porque isso é uma demo, mas se vocês quiserem, deixa aí no comentário que a gente faz os testes, tá? Ok, então, carregamos o nosso modelo para essa variável aqui, chamada LLM, tá? Então, a gente tem aqui o primeiro prompt. Então, a gente tem duas roles, uma system e outra human, tá? Então, a system, a gente vai passar aqui a instrução para o prompt, né? E o modelo vai assumir esse prompt como um especialista de dados. E o papel dele, a função exclusiva dele é gerar o SQL com base na pergunta passada pela a regra humana, né? Então, essa template aqui. Então, a gente está dando essa instrução, então a gente está falando para ele que ele é um especialista de dados, o papel dele é só gerar SQL. E com base na estrutura da tabela, ou seja, né, a gente com essa funçãozinha aqui, a gente vai coletar os metadados da tabela, né, é aonde a gente está passando ali
um contexto, entre aspas, para o Mistral, né? Ele não conhece a nossa tabela, ele não conhece os nossos dados, então a gente está informando ele, olha, com esses dados, gere o SQL, né? E aqui a gente está passando que ele deve escrever uma consulta SQL. Somente a consulta, porque esses modelos eles geram o SQL e também, pessoal, eles explicam, né, em texto puro ali o que o SQL está fazendo. Aqui a gente está enfatizando para ele gerar somente o SQL sem explicação extra, tá? E para responder a pergunta, então ele vai pegar a nossa pergunta e o esquema da tabela e vai gerar um SQL, certo? A função desse prompt aqui é essa. Ele é um especialista de dados, ok? Aqui a gente tem um segundo prompt que o papel dele é receber o resultado gerado pela query que vai ser entregue ao Spark e executado e vai devolver um resultado, tá? Então, se vocês perceberem, então a gente tem uma regra system, aonde a gente fala, você é um assistente de dados. Então a gente deu o papel dele, né? E a gente passa a pergunta e o resultado o resultado da query gerado pelo primeiro prompt, tá? Então a gente vai orquestrar isso aqui, tudo na função abaixo. Então a gente está falando assim, olha, a pergunta é essa, o resultado da consulta é esse. Então, com base nessas informações, gere uma resposta clara e amigável para o usuário, certo? Então, esse é o papel desse prompt. Então, a gente tem aqui no resumo dois prompts. Então, um de entrada e o outro que vai receber os dados e também vai gerar o resultado, a resposta final para o usuário, ok? Então, para orquestrar tudo isso que a gente viu acima, eu criei aqui uma função chamada Augmented Response, onde ela vai receber apenas uma pergunta e aí ela vai imprimir essa pergunta na tela para a gente ver o que ele recebeu, tá? E aqui a gente tem a nossa função que ela vai coletar os metadados da nossa tabela, né, no caso do nosso DF, e o nome da tabela. E aqui, pessoal, a gente tem a nossa chain, ou o nosso orquestrador, tá? Ou o nosso pipeline, entenda como quiser. Então, vamos entender esse cara aqui. A chain do LangChain, né, uma cadeia, tem esse formato. Então, os objetos da cadeia do LangChain, eles precisam ser runables, tá? Precisam ser executáveis do LangChain. Então, ali, eu não vou entrar no detalhe agora, a gente vai ver na próxima aula, senão isso vai ficar no próximo vídeo, senão isso vai ficar longo, tá? Então, precisa ser um executável do LangChain e esse cara é um pipe, né? Então, a gente tem ali cerca de 4 funções que trabalham, né, que convertem funções comuns em executáveis, né? No caso, a gente está usando o operador pipe para fazer uma cadeia do LangChain. No resumo, pessoal, esse cara é executado, certo? E através desse pipe, ele passa o resultado para esse outro runable. Nesse cara aqui, nesse runable do LangChain, a gente já tem o nosso modelo. Então ele está pegando o resultado e vai passar para isso aqui. Então a execução da chain, do LangChain, é sempre, né, ele vai começar a executar da esquerda para a direita. Então ele está fazendo isso aqui, ó. Ele executa esse cara, ele que vai ser o prompt que vai gerar o nosso SQL, e a partir daí ele vai passar o resto para esse cara aqui, certo? E depois a gente vai executar, ele executa esse cara aqui que a gente vai invocar ele dentro já dessa cadeia, desse chain aqui, tá? Então é o pipe que faz essa orquestração, né? É esse operador aqui. Beleza, pessoal? Então vou apagar isso aqui e vamos voltar para o nosso exemplo. Então a gente pega as informações da nossa tabela, a gente monta o nosso orquestrador, né, o nosso pipeline aqui do LangChain, aonde a gente chama o nosso prompt, ele vai trazer um resultado que vai passar diretamente para o nosso modelo. Então,
A gente tem aqui a nossa chain montada, a nossa cadeia montada, e a partir dela a gente invoca um modelo, né? A gente invoca o modelo passando a nossa pergunta e o esquema da nossa tabela. E a partir daí, ele vai gerar um resultado, esse resultado é guardado nesta variável, tá? SQL result, e aqui a gente já está fazendo uma limpeza, né? A gente está tirando aqueles caracteres do Markdown ali, do formato da query que o Mistral vai devolver para a gente. Então a gente tem aqui a query pura, texto puro, tá? A nossa query. E aqui a gente vai imprimir ela só para a gente ver o que foi gerado, tá? A partir daqui, a gente já está executando diretamente no Spark, na nossa tabela, a nossa query, né? Como que ele sabe a tabela? É porque a gente passou aqui em cima, pessoal. Tá vendo? A gente passou esse contexto aqui, esse esquema, junto com a pergunta para o nosso modelo, tá? Então, ele já tem ali as informações, ele vai montar a query já apontando para a tabela certinha, tá? Então, aqui, nesse step, ele somente vai executar a query. Então, quem executa a query é o Spark. Então, o Spark já executa a query, já traz o resultado e a gente faz um parse aqui e converte esse resultado, né? Esse DF, um data frame do Spark, a gente já converte ele para um dicionário, certo? Dicionário do Python, normal, sem mistério, pessoal. E aí a gente guarda nesse resultado aqui. Então a gente, se caso der um erro, ele vai explicar aqui pra gente se deu um erro, tá? Mas vamos focar aqui, ó. Então a gente tem uma segunda chain aqui, uma segunda cadeia, né? Um segundo orquestrador, um segundo pipeline de executáveis do LangChain, tá? Então a gente tem o prompt de resposta, aonde ele vai rodar, né? Vai passar ali, vai pegar os inputs e vai passar ali para o LangChain e vai guardar nessa cadeia. A gente chamou de response chain. Então, a response chain a gente vai fazer um invoke e vai passar a nossa pergunta, né? Em texto puro e vai dar o contexto, ou seja, o resultado da query gerada pelo Mistral aqui em cima. Então, ele vai trazer um resultado e a gente está passando como contexto para ele, finalmente, gerar ali a nossa resposta final, tá? Em linguagem natural. E aqui, pessoal, basicamente eu estou tirando ali, ele devolve, né? Claro que essa resposta aqui vai voltar num objeto enorme, cheio de parâmetros, com números de token, etc e tal. Então eu só vou pegar a resposta, só me interessa saber a resposta dele, tá? Então eu já deixei uma perguntinha aqui, é um experimento, tá? Já testei ele de várias formas. Então, essa pergunta é onde a gente vai entender a diferença da versão 1 do chatbot para a versão 2, onde a versão 2 a gente meio que faz ali um ajuste no comportamento do Mistral para que ele traga exatamente o que a gente precisa sem delírios, tá? Então a gente vai usar na versão 2 essa classe aqui que a gente vai ver lá só no momento, tá? Então esse código aqui inteiro já está no meu GitHub, pessoal. Se você quiser testar e tal, aí é com você, tá? Então a gente tem uma pergunta aqui onde a gente vai falar assim, ó, qual o destino, né, da linha? Agora sim, deixa eu apresentar isso aqui. Então, qual o destino, né, qual o destino? Então, a gente está passando a coluna LTO e a origem, a gente está passando a origem, LT1, do veículo. Então, aqui não é o veículo, tá? É a linha. Então, o veículo é esse cara aqui. Mas aí, a gente vai entender o porquê eu estou fazendo esse teste, tá? É um experimento. Então, 172x10, tá? Que é esse cara aqui. Então, pela legenda, o destino é metrô Tatuapé e a origem é Parque Novo Mundo, tá? Então, tem 7 veículos aqui, tá bom? A gente vai fazer em 10 linhas, porque senão vai demorar muito isso aqui. E aí, a partir dessa pergunta, eu estou falando aqui, me fala o sentido atual dele, ou seja, dessa linha, né? Então, eu estou dando aqui para ele que a coluna SL, perdão, onde tiver 2 é destino e onde tiver 1 é origem. Mais isso aqui eu deixei proposital no último vídeo, tá? Então, mais uma forma da gente melhorar
aqui o formato dos nossos dados. Poderia ser um texto aqui, tá, pessoal? Então eu deixei vários pontinhos para ir comentando no vídeo, tá? Então, em vez de ser 1 e 2, poderia ser a palavra destino ou origem. Ficaria mais fácil, mas a gente vai no, no, no modelo, no exemplo 2, né, que é o mais complexo, a gente vai entender melhor. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, já carreguei tudo, certo? Então, vou carregar aqui. Então, vamos lá. Vou carregar de novo aqui certinho na ordem. 19, 20. Vamos carregar nossa função aqui, o nosso chatbot. Então, agora vamos rodar. E deu erro. Tá, eu esqueci de carregar a funçãozinha aqui, pessoal. É essa aqui. Então, beleza. Deixa eu ver se não tem mais faltando. Tá certinho. Agora vamos rodar o nosso chatbot. Deixa eu só ver se é esses dados mesmo que eu tirei o print. Essa tá aqui. Vamos voltar lá. Lembrando, tá? Como eu tô com bastante aplicação aberta aqui, pessoal, ele vai demorar um pouquinho, mas geralmente ele demora, tá? No meu notebook, mas geralmente ele demora em torno de 1 minuto. Aí, nessa versão 1, na versão 2 ele demora um pouco mais, tá? Mas como eu tô gravando aqui com um monte de aplicação aberta, ele vai demorar um pouco mais. Olha lá, ele gerou a nossa query. Vamos ver, vamos validar para ver se está certo. Então ele pegou a coluna LT0, LT1 e SL, né? Da tabela View Silver Olho Vivo. E aqui ele está fazendo um filtro, né? Ele está colocando que a coluna C é igual o número da linha. Então, aparentemente o cara fez certo, hein, pessoal? Aparentemente o cara está atendendo a nossa expectativa. Agora vamos ver o texto que ele vai criar com base no resultado dessa query, tá? Então aqui, olha lá, ele trouxe a nossa resposta. Ele falou, olha, ótimo, o veículo XPTO, né, está atualmente indo para o metrô Tatuapé. Sua origem era o Parque Novo Mundo. Então vamos validar esses dados aqui. Então ele está atualmente indo para o Tatuapé. Então vamos pegar aqui, é esse cara, deixa eu ver. Então é esse cara. Então se a nossa origem aqui, né, é o LT1, LT1 é Parque Novo Mundo, né? E o nosso destino é LT0. LT0 é metrô Tatuapé. Então ele está falando aqui, ó, o veículo está atualmente indo para o metrô Tatuapé, né? Então ele está com 2 aqui. Então se é o 2, ele está indo para o seu destino. Então ele saiu do Parque Novo Mundo e foi para o destino. E aí, pessoal? Sua origem era Parque Novo Mundo, né? Então, está aí. Ele trouxe para a gente uma resposta amigável em português da nossa tabela, do nosso dado ali tabular, né? Um dado que o Mistral não conhece, não foi passado para ele, né? No conhecimento dele, ele não entende, ele simplesmente pegou a nossa pergunta em português natural, ele criou uma query e ele gerou uma resposta a partir do resultado desta query. Agora vamos ver, pessoal, aonde que essa técnica aqui, nesse modelo simples, ela vai falhar. Então, qual o destino? Eu vou tirar aqui, né, os nomes das colunas e vou deixar somente isso aqui, ó. E eu vou tirar somente isso aqui, né?
Então a gente vai ver agora o experimento de como é importante a gente preparar bem os nossos dados para que um modelo ele possa fazer uma inferência ali com uma alta acurácia, tá? Com relação à pergunta. Então vamos aguardar o resultado. Então ali ele gerou a nossa query. Então ele está pegando C as origem, CL as destino, SL from a nossa tabela, aonde ele está pegando SL e está tentando filtrar ali o letreiro. Ou seja, o cara já delirou, pessoal. Ele já se confundiu todo ali. Ele não conseguiu compreender que o filtro where ele tem que passar na coluna C, né? Conforme a gente vê aqui, ó, o nosso letreiro ele está aqui nessa coluna, pessoal. Então ele está aqui, ó, certo? Então aí a nossa SL é a nossa direção, é o sentido, tá? Então aqui, se vocês verem, ele já errou. Agora vamos ver como que ele vai responder, o que que ele vai dizer para a gente, porque aí não vai trazer dados, né? A gente já sabe que ele montou a query errada. Então, no próximo vídeo, na versão 2 aqui do nosso chatbot, né, o RAG propriamente dito, a gente vai ajustar esse comportamento dele, a gente vai orientar ele a gerar a query, né, ali dentro do contexto da pergunta corretamente e a gente vai trabalhar ali. E a gente já tem uma versão dessa tabela, né, que a gente chamou de Gold, com os campos aqui, com os nomes das colunas nomeadas certinho. Então vamos ver o que o cara vai falar para nós aqui, pessoal. Ele falou assim, ó, desculpe, mas não encontrei informações sobre o destino e origem do veículo XPTO. Por favor, verifique se os dados estão corretos ou entre em contato com a pessoa responsável pelo sistema de rastreamento para obter mais detalhes. Então vê aí, pessoal. O cara é bom no chaveco, né? É bem convincente. A gente viu, a gente sabe, foi a gente que construiu o pipeline de dados, foi a gente que trabalhou os dados, então a gente sabe que os dados estão corretos, tanto que a gente está vendo aqui para eles. Ó. Mas ele simplesmente se embananou todo ali com os nomes das colunas, se confundiu e não conseguiu trazer as respostas que a gente precisa, mesmo os dados estando aí na nossa tabela. Basicamente é isso, pessoal. Então, no modelo 2 do nosso chatbot, a gente vai corrigir esse comportamento. Mas também ele vai acertar várias outras coisas aqui. Ó. Qual o total geral de veículos? Né? Então, eu vou perguntar isso para ele. E vamos ver se ele vai trazer o total dessa coluna aqui, ó. Então, não passei parâmetro nenhum, orientação nenhuma, eu só estou perguntando qual o total geral do veículo. Então, ele vai tentar adivinhar aí, né? Qual? Então, lembrando que a gente tem número nessa, a gente tem números nessa coluna, né? Só números, sem alfanumérico, nessa coluna e nesta coluna. Vamos ver qual que ele vai usar aí. Lembrando que aqui só tem QV, SL, CL, né? Não está tratado como a nossa tabela Gold, tá? Então, mais uma vez, a gente já viu que ele vai trazer a contagem das linhas. Então, ele vai trazer uma resposta equivocada para a gente, né? Então, aqui, ó, eu vou passar a quantidade, a coluna que ele deve se orientar, tá? Então vamos aguardar ele responder e depois eu vou fazer novamente a pergunta.
Então, ele está trazendo aqui, pessoal, a quantidade de linhas. Então, a gente tem 10 linhas, tá? Foi aqui que a gente filtrou essa informação. Ó. Então, eu estou pegando 10 linhas aqui, tá? Não total de veículo, ou seja, né? Então, a gente vê que não basta só ter dados, né? Dados ruins ou a tabela mal trabalhada, mas a gente tem que aí ajudar o modelo a fazer a inferência correta, tá? Então, como que a gente faz isso? Trabalhando bem os nossos dados, né? Configurando bem aí a nossa tabela. Então, tem ambientes, que nem o ambiente do Databricks. Você tem ali uma tabela e também tem um campo de comentário em cada coluna da tabela. Então, se aqueles campos de comentários estiverem preenchidos corretamente, dando um contexto para aquela coluna, para os dados daquela coluna, então os modelos que você rodar naquela tabela, eles vão ser assertivos, né? Eles vão ser coerentes, né? Com relação ao resultado que vão trazer ali para o usuário, tá? Então é muito importante, metadados é um tema bastante interessante, né? Que você deve tratar com bastante importância ali, porque eles vão ajudar o seu modelo a trazer um retorno, uma pergunta coerente ali com seus dados. Então ele gerou ali para a gente o nosso SQL. Olha, ele tá fazendo, ele fez o parse ali, ó, em decimal, só que a gente está vendo que ali inteiro, tá? Então ele está falando, está convertendo aqui a coluna para decimal. Mas vamos ver o resultado. Olá, show de bola, 41. Então vamos ver se realmente é 41. Vamos pegar aqui a nossa view, vamos pegar a nossa view aqui, ó. Vamos reaproveitar esse cara aqui, né, pessoal? Vamos reaproveitar esse cara aqui e vamos ver se ele nos retornou certo. Então, deixa eu colocar isso aqui. Vamos ajustar aqui, né? E vamos eliminar tudo isso aqui, pessoal. Aí aqui a gente vai dar um sum. Total geral. E aí a gente vai pegar a nossa view. Né? Vamos pegar a nossa view para ficar mais coerente. Né? Então, a gente vai trazer tudo da nossa view. Certo? Vamos rodar isso aqui e vamos ver o resultado. Olá, 41. Então, o cara respondeu certo, mas vejam que a gente precisou aqui, ó, passar para ele uma referência. A gente precisou apontar, dar o caminho aqui, falar, cara, segue essa pista aqui que vai dar sucesso, vai dar bom. Então a gente está aqui, pessoal, e a gente para por aqui, tá? Agradeço a atenção de vocês e aguardem aí a versão final desse chatbot com RAG. Falou, pessoal, até mais, aproveita o conteúdo.